Nós, seres humanos, somos considerados os animais mais inteligentes deste planeta. O interessante é que nós mesmos nos atribuímos esse título de inteligentes. Mas, nos últimos milhares de anos, realmente fizemos muitas coisas que outros animais nem poderiam imaginar. Algumas dessas coisas, na verdade, nós, humanos, não conseguimos mais fazer. Não entendeu? Estamos falando da construção das pirâmides. Essas 3 famosas pirâmides de Gizé foram construídas há cerca de 4.500 anos. O curioso é que os cientistas ainda não conseguem entender as técnicas e os métodos usados para construir essas pirâmides. Se engenheiros modernos tivessem a oportunidade de construir essas pirâmides sem ferramentas avançadas e planejamento adequado, eles mesmos acham que falhariam. A construção das pirâmides não é o único mistério. Na verdade, essas estruturas são, por si só, um grande enigma. Ao longo dos anos, os túneis dentro das pirâmides, o alinhamento delas com as estrelas no céu e a conexão entre a construção das pirâmides e os alienígenas têm intrigado os cientistas. Mas, no vídeo de hoje, vamos te contar algumas soluções relacionadas a essas pirâmides. Como as pirâmides do Egito foram construídas? Hoje, temos máquinas complexas e engenheiros habilidosos para construir edifícios e grandes estruturas, mas não era assim há milhares de anos. Naquela época, os trabalhadores construíam coisas sem qualquer ferramenta ou tecnologia moderna. A maior das 3 famosas pirâmides do Egito se chama a Pirâmide de Quéops. Você ficará surpreso ao descobrir que foram usados 2,3 milhões de blocos de pedra para construir essa pirâmide, e cada bloco é mais pesado que o outro. O mais impressionante é que cada bloco de pedra pesa entre 250 e 160 quilos. A Pirâmide de Quéops tem cerca de 140 metros de altura. Não é fácil levantar pedras tão pesadas até essa altura. Ainda assim, os egípcios conseguiram, e as técnicas usadas naquela época ainda não são conhecidas. A construção da Pirâmide de Quéops aconteceu há cerca de 4.500 anos. De acordo com os arqueólogos, os blocos de pedra pesados usados na pirâmide foram transportados de um lugar muito distante. Disse que essas pedras foram extraídas em um lugar chamado Assuã, a cerca de 50 milhas de distância do local da pirâmide. Após a construção, essas pedras foram transportadas de Assuã para Gizé, permitindo a construção da pirâmide. Deixe-me lembrar novamente, algumas pedras pesam até 160 quilos. Mesmo hoje, seria difícil para um guindaste levantar algo tão pesado. Agora, a questão é, como os antigos egípcios posicionaram pedras tão pesadas? Existem muitas teorias arqueológicas sobre isso, mas, devido à falta de provas concretas, nenhuma delas é totalmente convincente. Uma teoria sugere que deve ter sido usada uma combinação de rampas e encostas suaves para levantar esses blocos gigantescos. Estradas lisas teriam reduzido significativamente o efeito da gravidade, facilitando o transporte de objetos pesados. Essa é a maneira como os blocos de pedra foram transportados do chão até a pirâmide. Agora, a questão é, esses blocos de pedra foram puxados diretamente no chão pelos trabalhadores, ou foram movidos usando uma tecnologia que ainda não conhecemos? Algumas teorias sugerem que os blocos das pirâmides devem ter sido transportados em trenós e cilindros de madeira, uma técnica que ainda é usada na indústria naval. Como você pode ver, um navio de grande porte é colocado na água usando esses cilindros. Talvez, há 4.500 anos, essa mesma técnica tenha sido usada para transportar os blocos de pedra das pirâmides. Apesar de saber disso, os cientistas ainda não entendem como essas pedras foram erguidas sem a ajuda de máquinas. Isso continua sendo um grande mistério para nós. Mesmo os principais engenheiros do mundo não conseguiram encontrar uma solução para esse enigma. O que há nas misteriosas cavernas dentro da Pirâmide de Quéops? Existem muitos corredores como esses dentro da Pirâmide de Quéops, e eles estão completamente vazios. Nesta imagem, você pode ver um corredor parecido com um túnel. Esses túneis são muito comuns nas pirâmides egípcias, mas os cientistas ainda não conseguiram entender a razão de sua construção. Em 2017, cientistas planejaram coletar mais informações sobre esses túneis. Eles usaram uma técnica chamada New Gates de tomografia para observar o interior das pirâmides. O que descobriram os deixou surpresos. Os cientistas encontraram um túnel de 15 pés de comprimento que parecia um corredor. Um corredor dentro da pirâmide é algo muito estranho. As pirâmides foram construídas para preservar as múmias dos reis, mas muitos arqueólogos acreditam que havia outros propósitos desconhecidos por trás dessas construções. Será que esse corredor poderia ser parte da mesma tecnologia? Ninguém sabe a resposta exata, mas muitos acreditam que as pirâmides foram usadas para gerar energia. No topo da pirâmide, você pode ver uma prova convincente disso.
Segundo os arqueólogos, essa agulha de ferro costumava ser muito lisa, mas com o tempo, a pedra calcária corroeu. Disse que ondas de energia foram transmitidas da pirâmide através dessa agulha de ferro. Você ficará surpreso ao saber que Nikola Tesla também mencionou isso em um de seus artigos de pesquisa. Ele falou sobre a produção e transmissão de energia livre. Muitos acreditam que a água dentro das pirâmides foi usada para gerar energia, e é por isso que a maioria das pirâmides do Egito está localizada perto do rio Nilo. Agora, todas essas coisas certamente estão interligadas, mas para prová-las, os cientistas precisam de provas concretas, que ainda não temos. Os túneis dentro das pirâmides também sugerem que as pessoas costumavam passar por ali. Isso pode ter sido por algum motivo misterioso, mas a maioria dos especialistas acredita que as pessoas usavam esses túneis para visitar as tumbas, assim como na floresta de Tajem. Em resumo, após a descoberta desse túnel de 15 pés, as escavações não pararam. Na verdade, os cientistas também começaram a procurar outros túneis. Depois de algum tempo, eles fizeram uma descoberta que surpreendeu todos os arqueólogos. Eles encontraram um túnel de 10 pés de comprimento com algumas salas dentro. Isso foi uma grande descoberta, indicando que a construção das pirâmides não era apenas para preservar as múmias. Havia outro propósito que ainda não descobrimos. Deixe-me dizer que os cientistas usaram uma técnica de escaneamento da pirâmide que é absolutamente segura e pode ser usada para escanear outras pirâmides no futuro. Isso não causa nenhum dano aos monumentos. Muitas pirâmides do Egito também estão alinhadas com constelações no céu, sendo as pirâmides de Gizé o melhor exemplo. As 3 pirâmides de Gizé estão alinhadas com as 3 estrelas do cinturão de Órion. No céu, essas 3 estrelas são facilmente visíveis, e seus nomes são Lunaite, Lunailan e Mintek. O mais impressionante é que o alinhamento entre as pirâmides e essas estrelas tem uma margem de erro de apenas alguns décimos de grau, o que demonstra que os antigos egípcios eram muito proficientes em astronomia. Alguns historiadores dizem que pode haver uma razão espiritual por trás da construção das pirâmides, o que também explica a conexão entre as pirâmides e as estrelas. Na mitologia egípcia, a constelação de Órion está ligada ao deus Osíris, que é considerado o deus do além. Muitos especialistas acreditam que o alinhamento das pirâmides com a constelação de Órion pode ter sido feito para garantir uma boa vida após a morte para os faraós. Mesmo há 4.500 anos, a religião e a vida após a morte eram temas importantes. Naquela época, as pessoas acreditavam que, após a morte, uma nova vida começaria, na qual colheríamos os frutos do que fizemos no mundo real. Podemos ver esse conceito em textos espirituais hindus e de outras religiões ao redor do mundo. Alguns cientistas dizem que a conexão entre as pirâmides e as estrelas é muito importante, não apenas do ponto de vista espiritual, mas também do ponto de vista científico. Essas 3 pirâmides de Gizé também podem ter sido usadas como um calendário astronômico. O movimento das estrelas ajudaria a determinar e estudar atividades agrícolas. Talvez os antigos egípcios já estivessem familiarizados com essa tecnologia. Outro ponto interessante é que as pirâmides também podem ter sido usadas para entender eventos astronômicos como os equinócios. Em resumo, podemos concluir que a conexão entre as pirâmides e as estrelas não foi acidental. Foi algo muito inteligente, projetado pelos egípcios. Mas como eles conseguiram completar esse trabalho de maneira tão precisa? Isso ainda é um grande mistério para nós. Alguns arqueólogos dizem que eles usaram hieróglifos ao planejar as pirâmides. Você pode pensar neles como a versão antiga do planejamento arquitetônico que temos hoje. Talvez, seguindo as instruções escritas nesses hieróglifos, esse alinhamento preciso tenha sido possível. Muitas teorias da conspiração apontam que os alienígenas estão por trás da construção das pirâmides. Deixe-me te contar uma coisa. As pirâmides são tão antigas que nem os registros da civilização egípcia mencionam como elas foram construídas. O interessante é que as pirâmides foram construídas 1000 anos antes dos textos egípcios que discutem a mitologia. Isso sugere que as pirâmides já existiam quando as primeiras histórias começaram a ser registradas.